Doutor Silvio, muito prazer em recebê-lo aqui na nossa casa hoje para nos ajudar nesse assunto. Obrigado, Adri. Seja bem-vindo, fique à Obrigado. vontade. Olha, gente, já está aqui, ó. Já estou com o tablet aqui na mão esperando a sua participação, a sua pergunta, tá bom? Mande para nós, perdão, doutor, mande para nós a sua pergunta, a sua participação, para que o doutor possa tirar a sua dúvida. Eu sei que você tem dúvidas, porque muita gente hoje, doutor, sofre de hipertensão. Isso é um fato? É fato, Adri. A hipertensão é uma doença muito prevalente na nossa sociedade. Para você ter uma ideia, na população adulta, de cada 4 pessoas, uma é hipertensa. Ou seja, quase 25% da nossa população adulta é hipertensa. E isso vai piorando na Quase 25% da nossa 24 população e alguns por cento. 25% é hipertensa. é hipertensa. E quando a gente fala da adulta, população adulta, é a partir de quanto? a partir dos 18 anos. Olha isso, gente. E na medida que as pessoas vão envelhecendo, esse número vai piorando. Acima dos 65 anos, esse número passa dos 60%. No meu banco de dados... Doutor, só um minutinho, que o microfone do senhor deu um probleminha técnico. Tudo bem usar esse aqui? Pode usar. Pode falar. Do começo? Pode, por favor. Pode continuar. A gente estava falando dessa idade, né? Depois dos 18 Isso. anos, 25% da população está adulta sofrendo. É hipertensa. 25% da nossa população adulta é hipertensa. Acima dos 65 anos, esse número salta para mais de 60%. No meu banco de dados do Hospital Veracruz, nós temos mais de 6 mil pacientes cadastrados. É lógico que é uma população que vai fazer cateterismo, então, evidentemente, essa população tem uma prevalência maior de hipertensão. Mas nesses pacientes que vão encaminhados para fazer cateterismo, quase 70 e poucos por cento deles têm hipertensão. Então, é uma doença muito prevalente, é um problema de saúde pública e que merece muita atenção de todos os que estão nos vendo. Doutor, quando nós falamos de hipertensão, nós estamos falando de que exatamente? O que é essa doença dentro do nosso organismo? Tá. Bom, para falar de hipertensão, a gente tem que falar um pouco sobre o que é a pressão sanguínea, para que as pessoas entendam a hipertensão. Sim. O nosso coração, quando ele contrai, quando ele bombeia, ele joga uma quantidade de sangue para dentro do nosso sistema circulatório, para dentro das nossas artérias. Esse volume de sangue, quando ele é ejetado para dentro dessas artérias, ele exerce uma pressão, uma força contra a parede das artérias, ele distende as artérias. Isso é a pressão. Essa força contra a parede das artérias, ela atinge um pico máximo, que coincide com a máxima contração do coração, e uma pressão mínima. Por quê? Isso é o normal. Isso é o normal. Eu estou explicando o que é a pressão sanguínea. Sim. Né? Então, a pressão ela sobe esse pico, que é quando coincide com a sístole, com a contração do coração. Depois, esse sangue precisa escoar pelo sistema circulatório, levando o sangue a células mais longínquas que você pode imaginar dentro do seu organismo. Para que isso aconteça, o sangue vai fluindo. Na medida que ele vai fluindo, a pressão vai caindo, até que o coração contrai de novo. E aí a pressão sobe, e desce, e sobe, e isso e desce. Em questão de... Sim, muito rápido, a cada batimento você tem uma pressão máxima e mínima. Quando esse valor, essa pressão, ultrapassa os valores de normalidade, aí nós temos a hipertensão. Então, todos nós temos uma pressão, um regime de pressão, uma faixa de normalidade. Algumas pessoas, por vários motivos, ultrapassa essa faixa de normalidade e entra na faixa da hipertensão. E aí é o hipertenso. Certo. Aí uma pergunta que vai poder tirar dúvidas de muita gente que está em casa nos assistindo, que é a seguinte. Por exemplo, eu geralmente, quando eu faço a medição da minha pressão, é 10/6. É o meu normal. Então, se a minha pressão chegar a 12, eu estou me sentindo já um pouco mal. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem a pressão 13/7, que é a pressão dela normal. Por que existe essa diferença? Porque aí vai dizer, não, mas sua pressão está boa, está 12/6. Eu falo, não, mas não está boa, porque a minha normal é mais baixa. Ok. Bom, nós não temos um valor único de pressão normal. Nós temos uma faixa de normalidade, onde nós aceitamos até o
14 por 9. 14 por 9 já entrou na faixa do hipertenso. Então, seria o 13,9 por 8,9. Sim, tá certo? sim. Que seria o limite, o teto. O 14 por 9 já é o hipertenso. E qual é essa faixa da normalidade? Por exemplo, você falou que você tem a sua pressão 10 por 6. Algumas pessoas falam, nossa, minha pressão é muito baixa, mas você não sente nada quando está com essa pressão. Você Nada, consegue é o executar normal. todas as suas atividades. Então, ela é o normal para você. Talvez você tenha um pouco mais de sensibilidade para ambientes mais quentes, abafados. Por quê? Sim. Nesses ambientes abafados, o calor faz vasodilatação. As suas artérias dilatam e a sua pressão cai. Então, Gente, eu descobri o que acontece. tá vendo? Adorei, sabe por quê? Aí meu marido fala assim, meu bem, tá faltando oxigênio aqui nesse lugar. Ele fala, não é possível, é o tamanho desse lugar, não tá faltando oxigênio. Eu falo, tô sentindo, não tô conseguindo respirar direito, tá faltando. É por isso, então. O seu limiar para tolerar uma queda da pressão é menor do que, por exemplo, quem vive normalmente com 12 por 8. Então, as pessoas que trabalham no limite inferior da normalidade, elas são mais sensíveis a essas situações, sauna, ambientes fechados, Sim, muito abafados. elevadores. Por quê? Dilata as artérias, a pressão cai e vem a sensação de mal-estar. Ok? Nós temos um número mágico, né, que todo mundo fala 12 por 8. O 12 por 8 é a pressão normal da maioria das pessoas, mas não quer dizer que, se você não está com 12 por 8, a sua pressão é baixa. Ela não é baixa, ela é normal para você. O que a gente tem que entender é que 14 por 9 não dá. Ninguém. Não dá. Ninguém. É pressão alta e tem que ser tratada. Basta uma única medida de pressão 14 por 9 para eu dizer que você é hipertenso? Não. Precisa ser feita uma série de medições, precisa se confirmar esses valores. Por quê? Na medida que você faz atividade física, a sua pressão sobe, isso é normal, é um mecanismo de defesa, porque nós estamos fazendo atividade física, o coração vai bater com mais força, a pressão vai subir, e vai subir dentro dos limites de aceitáveis. Sim. Então, às vezes, você faz uma atividade física, em média a pressão está 14 por 9, nossa, eu estou hipertenso. Não, você simplesmente se submeteu a uma situação de esforço físico, Você a sua pressão, já vai depois ela voltando ao volta para o normal. Por isso que precisa mais do que uma, duas medidas para confirmar que a pessoa é hipertensa. Às vezes, para a gente fechar o diagnóstico de hipertensão, é preciso instalar um aparelho para medir pressão durante 24 horas. A pessoa fica com esse aparelho de pressão no braço durante 24 horas, medindo a pressão a cada 20 minutos. Isso vai dar um gráfico, como é que se comportou a pressão dela, tanto a máxima como a mínima, como a média, ao longo do dia, ao longo da noite. À noite a nossa pressão cai, é normal isso, porque no estado de sono a sua pressão é um pouco mais baixa do que durante a vigília. Isso tudo é analisado e aí a gente consegue fechar o diagnóstico de hipertensão. Certo. Agora, dentro do nosso organismo, quando o senhor falava, eu ia imaginando, né, o sangue lá na pressão mais alta, mais baixa. Qual que é o perigo dessa pressão de 14 por 9 dentro ali das nossas artérias? O que acontece? O que pode acontecer? Bom, duas coisas. A gente pode analisar a hipertensão no longo prazo, ok? As consequências dela no longo prazo, e nos picos de hipertensão. Então, numa pressão muito alta, num pico hipertensivo, você pode ter as emergências hipertensivas. Você pode desenvolver, por exemplo, um AVC, que é um derrame. Você pode romper uma artéria, um aneurisma. Uma pessoa que tem um aneurisma, ela não sabe, subiu muito a pressão e isso rompe esse aneurisma, essa área mais frágil dentro da circulação, e ter um sangramento no cérebro, ter o que as pessoas conhecem como derrame. Uma pessoa predisposta com uma placa de gordura numa artéria coronária, num pico de hipertensão, pode desencadear um infarto. Então, o pico hipertensivo pode levar a alguns problemas, como derrame, o infarto. Né? Às vezes, leva a acumular água no pulmão e a pessoa sente muita falta de ar, tem que ir correndo para o pronto-socorro para abaixar a pressão, para poder tirar essa água que está acumulando no pulmão. Isso agudamente. No longo prazo, uma pessoa com hipertensão mantida acima dos valores da normalidade, vai causando lesões em órgãos-alvo. Quais são esses órgãos-alvo? Olha isso, presta atenção, gente. É o coração, é o cérebro, é o rim. Então, isso seria por exemplo, a pessoa tem, durante um determinado tempo de vida,
essa pressão, esse pico de 14/9. 14, e vai tomando remédio, vai... Calma. Se ela está tomando remédio e essa pressão está controlada, abaixo dos 14/9, Aí tudo bem. tudo bem. Se continua sem tomar, sem tratamento e vai lesando os órgãos. Vai lesando os órgãos. Mas a pessoa não percebe? Não percebe. E que tipo de lesão é essa? Essa doença é uma doença que traz poucos sintomas. Silenciosa. Né? Ela é silenciosa durante muitos anos. Quando as pessoas descobrem que são hipertensas, muitas delas descobrem que são hipertensas não por causa da pressão alta, mas da lesão em órgãos-alvos. Então, infarta, infartou, foi no pronto-socorro, no hospital e diagnosticou que ela é hipertensa. Ou teve um derrame, ou descobre que está com uma insuficiência renal. E aí vai ver, a pressão está alta. Ah, então essa insuficiência renal foi por causa de um pico hipertensivo? Não, foi por causa da pressão alta ao longo de muitos anos. Doutor, mas o curioso nisso aí que o senhor está dizendo é que a pessoa não percebeu que a pressão estava alta. Isso é, como assim que a pessoa, porque se sobe, se tem aquele mal-estar, a cabeça dói, como? A hipertensão, ela tem poucos sintomas. Quando ela dá sintomas, por exemplo, sensação de peso na nuca, tontura, uma sensação de mal-estar, são naqueles picos, a pressão sobe demais e a pessoa sente alguma coisa. Às vezes ela não faz nada, fica em casa e a pressão volta a baixar espontaneamente, por algum motivo ela baixa e a pessoa não fez o diagnóstico. Então, não existe um sintoma que a pessoa fica sentindo todos os dias. Ela pode sentir de vez em quando e não dá valor para aquilo. Não faz a ligação. Exato, não faz a ligação. Porque a hipertensão, ela própria, tem poucos sintomas. Quando ela atinge esses níveis muito altos, tem esses sintomas que a gente falou, de dor de cabeça, peso na nuca, né? Mas não é o comum. A pessoa fica com 16/9, 16/10, 14/9 e não está sentindo nada, 17/10. Eu tenho uma ação social... 17/10 e não está sentindo nada? Junto com o Hospital Veracruz, a gente desenvolve uma ação social todo ano no Dia Mundial do Coração, que é no dia 29 de setembro. Sim. Então, nós fazemos uma campanha na praça, onde a gente mede colesterol, açúcar no sangue, mede a pressão, mede a cintura abdominal, e você encontra ali pessoas com a pressão alta, muito alta, e elas não sabiam que eram hipertensas. Olha isso, gente. Entendeu? Então, não é infrequente você encontrar, caminhando pela rua, pessoas que são hipertensas e não sabem que são. E o que a gente tem que fazer? Bom, o primeiro passo é isso daqui. O que nós estamos fazendo hoje, isso não tem preço. Essa informação. É por isso que eu falo, presta atenção, gente. Exatamente, informação é tudo. Então, você mobilizando as pessoas a terem atenção a isso, a procurarem o médico, o posto de saúde, o consultório do clínico, do cardiologista, para aferir a pressão pelo menos uma vez ao ano. Uma vez já é suficiente. É lógico. Uma vez ao ano, nessa passada, por exemplo, a pessoa nunca fez, aí ela viu lá a mobilização do dia 29 de setembro, vamos guardar essa data, é o dia do coração. Quem sabe a gente vai, né, poder mostrar essa mobilização, essa ação social. Está passando, vou medir minha pressão. Ela pode descobrir ali que ela é hipertensa. Ela pode descobrir ali. Veja só, quando nós encontramos essa pessoa, se ela está muito hipertensa, bom, nós tomamos as providências de encaminhar, caso seja uma necessidade de um atendimento imediato. Do contrário, essa pessoa é orientada a procurar o médico clínico ou o cardiologista para confirmar esse diagnóstico. Pode ser que naquela situação, um dia de muito calor, no sol, ela está lá muitas horas esperando para ser atendida, a pressão pode estar um pouco mais alta. Então, ela merece ir ao médico para confirmar essa alteração, confirmar se ela, de fato, é hipertensa. Agora, é pouco provável que alguém esteja com 18/10 e não seja hipertenso. É muito pouco provável. Agora, mediu, tem um 14/9. Olha, legal, Adri. Procura um consultório médico para confirmar essa nossa informação. Mas aqui, hoje, agora, nesse momento, você está hipertenso. Ponto. Não custa nada fazer uma investigação. Exatamente, né? Exato. Esse é o nosso objetivo. Nós encontramos um paciente que estava com a pressão muito alta, extremamente obeso. O açúcar dele estava em 400, não sabia que era diabético, não sabia que era hipertenso. Nossa, olha isso. E depois ele voltou com a gente, um tempo depois, aí já está tratando, a pressão dele já está
perto da normalidade, o açúcar no sangue já está perto da normalidade, ele estava pesando, estava com uma obesidade, perdeu mais de 10 quilos. Ou seja, vai viver mais, né, doutor? Vai viver, exatamente, você falou tudo. O que a gente quer é dar qualidade de vida e sobrevida para as pessoas, porque você evita de encurtar a vida desnecessariamente. Desnecessariamente. Também tem uma questão que é a questão da idade. Há poucos anos atrás, ou há muitos, o senhor vai me dizer, essa coisa de hipertenso era só de pessoas mais idosas. Mas agora não, os jovens também estão sendo hipertensos, ou sempre foi, e agora que isso está sendo divulgado. O que causa isso na pessoa mais idosa e por que os jovens agora estão tendo hipertensão? Né? Tão jovem, tão... Sim. Bom, tem várias das coisas que você colocou. Talvez nós não tivéssemos tantos jovens hipertensos no passado, até porque, por negligência dos próprios jovens, só iriam procurar médico depois dos 40, 50 anos e a gente deixava de fazer muito diagnóstico. Isso é uma questão. É verdade. Outra questão é que o nosso ritmo de vida está diferente, né? O grau de exigência que nós sofremos no dia a dia está muito maior. Então, esse estresse cotidiano é um fator predisponente. O consumo excessivo de sal. Então, hoje nós temos uma sociedade que substitui a alimentação saudável, feita em casa ou bem preparada, por alimentos rápidos, de consumo rápido, fast food ou embutidos. Tem muito sódio. Né? Então, são alimentos supercalóricos, são hiperprocessados, com um tipo de carboidrato que você absorve muito rapidamente, isso predispõe à obesidade, muito sódio. Aí você junta as duas coisas, sobrecarga de sódio com a obesidade. A obesidade é um grande fator de risco para a hipertensão. Muitos obesos, quando a gente consegue fazer com que eles emagreçam, muitos deles deixam de ser hipertensos, ou, pelo menos, diminuem a quantidade de remédio que vão tomar. Então, só o fato de você fazer uma atividade física e perder peso e mudar o seu hábito alimentar, você já melhora. As pessoas fazem pouca atividade física, né? Nós temos uma sociedade muito sedentária. E a gente sabe que o sedentarismo é um outro fator de risco muito importante para várias doenças crônicas, dentre elas a hipertensão e a deposição de gordura, etc. E os mais idosos, na medida que a gente vai envelhecendo, as nossas artérias vão endurecendo, em alguns mais do que outros. Lembra que eu falei que a pressão é uma força que o sangue exerce contra as paredes das artérias. Se eu tenho uma artéria maleável, a hora que o coração contrai, essa artéria acomoda isso num valor de pressão. Estica junto com a pressão, então depois volta. Ela tem a capacidade de acomodar. Quando você tem um tubo rígido, duro, aquela pressão gerada é toda transmitida. E aí a pressão vai lá para cima. Isso acho que dá para você entender que se você tem uma artéria, um sistema mais maleável, mais molinho, a sua pressão vai ficar dentro de valores mais normais. Se você tem um tubo duro, rígido, o pico de pressão gerado vai ser maior. Sim. E por isso que os mais idosos vai aumentando a frequência de hipertensos ao longo da idade, tanto que acima dos 60, 65 anos, você tem quase 70% da população com hipertensão. É um número muito grande. E mais de 90% dos hipertensos tem uma base genética. Traz isso da família. Bom, a genética você não muda, você não consegue mudar a genética. Mas a ela se juntam as outras coisas que eu já citei aqui. São os hábitos de vida, o comportamento, a maneira com que você lida com o estresse, a maneira como você se alimenta, a maneira como você cuida do seu corpo, fazendo ou não atividade física. Se você cuida da sua alimentação, se você cuida do seu emocional para controlar o seu estresse, se você pratica atividade física regularmente, é provável que você vá conseguir controlar essa bagagem genética. E talvez a sua hipertensão ou demore mais para aparecer, ou nem apareça, ou se aparecer, seja mais fácil de controlar ela com poucos medicamentos, baixas doses. Isso é caso a caso. Certo. Agora, existe um caminho, por exemplo, que nós podemos adotar, né? O senhor falou aí, exercício físico, uma boa alimentação, mas para quem está vendo a gente lá em casa agora e já sabe que tem
que é hipertenso, o que ele pode fazer nesse momento da vida, doutor, para poder dar uma amenizada nessa situação e viver mais? Ok, excelente pergunta. Bom, você que é hipertenso, primeira coisa que você tem que fazer, tomar os remédios regularmente. Não é infrequente as pessoas tomarem remédio, aí elas vão, mede a pressão, mede em casa, ou mede no posto de saúde, não há problema nenhum, pode medir a pressão em casa, deve medir no posto de saúde, não há problema algum. O que você não pode é confundir que você está curado de uma doença que não tem cura. Pressão não tem cura, pressão tem controle. Portanto, tomar os remédios regularmente, nas doses recomendadas pelo seu médico, é o primeiro passo para você ter o controle adequado da sua pressão. Segundo, diminuir a ingestão de sódio, de sal de cozinha. Então, tirar o sal de cima da mesa. Usa só o sal que você prepara os alimentos. Segundo, evitar alimentos com grande carga de sódio, que são os alimentos industrializados, né, o consumo exagerado desses alimentos. Fazer atividade física regularmente, meia hora de caminhada todos os dias, basta isso, meia hora, 30 minutos, gente, é pouco. Todos os dias é pouco, dá para fazer isso, fazer. 5 dias por semana, não precisa ser de segunda a sexta, pode intercalar e colocar aí o final de semana. Perder peso é fundamental, porque a obesidade é um fator gerador de hipertensão. Essas coisas todas são medidas simples e que resultam no controle da pressão. É fundamental essa consciência do hipertenso de que a doença não tem cura, tem controle. Certo. Vamos ver uma pergunta, doutor, que foi enviada a nós. A Marina vai colocar para a gente. Vamos dar uma olhada lá. Ó. Lúcia de Águas Formosas de Minas Gerais diz assim: tenho histórico de pressão alta na minha família. Quando devo começar a me preocupar com a minha pressão? E com qual frequência devo medir minha pressão arterial? Legal, Lúcia. Obrigado pela sua pergunta. Eu adoro vir aqui porque sempre tem perguntas de Minas Gerais. Não, o povo mineiro, doutor, ele é minha esposa, a família da minha esposa é de Minas Gerais, então eu sou suspeito para dizer que mineiro é gente boa. Eu sou de Valadares, doutor, então eu sou suspeito de dizer também. Mineiro, gente. Legal, mas olha, Lúcia, a pergunta é, a gente tem que se preocupar desde criança. Cada vez mais a gente pensa na medicina preventiva, que é a medicina mais importante que existe. Eu sou cardiologista, eu faço cateterismo cardíaco, então eu cuido do fim da linha, né, das pessoas quando elas chegam com os problemas, já com infarto, para eu cuidar delas. Mas eu trabalho para que elas não cheguem nisso. Sim. E a melhor maneira para isso é a prevenção. É a medicina mais barata e mais efetiva que existe. E ela tem que começar desde cedo, na infância. Não tem que esperar ficar doente para ir ao médico. Bom, agora estou com 30 anos, eu tenho que... Não. A gente tem que pensar numa medicina primordial, ou seja, começar a cuidar da saúde das pessoas desde o útero da mãe. Começando lá no útero, a gente vai começar a cuidar melhor das nossas crianças, evitando a obesidade infantil, evitando o consumo exagerado de alimentos hipercalóricos, hipersalgados, há tempos muito longos na frente de televisão ou de tela de computador. A gente tem que diminuir isso. Nós temos que trazer as crianças, levar as crianças para a rua. A gente tem que levar as crianças para o ar livre. Então, Lúcia, comece já. Se você ainda não começou, comece já. Nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor. Nós temos, doutor, uma tela sobre isso que o senhor está dizendo, que é a prevenção e o tratamento. Vamos dar uma olhada para a gente poder... Olha lá, ó. Tá vendo isso aí, gente? Ó, hipertensão arterial, prevenção e tratamento. É o que o doutor falou, estou colocando aí para você visualizar e ficar gravado, né, doutor? Ó, alimentação saudável, redução da ingestão de bebidas alcoólicas, cessação do hábito de fumar, tratamento da obesidade, controle do estresse, introdução de medicamentos quando necessário. Essa é a receita, é uma receita de bolo, mas que é o bolo que é a melhor... É o bolo que vai sair perfeitinho, exatamente, fofinho. Vai sair perfeito. Olha, ali temos algumas coisas importantes. A alimentação saudável, acho que eu já falei bastante. Sim, sim. A questão do álcool. O álcool é um problema de saúde pública. A pessoa não precisa ficar embriagada a ponto de cair na sarjeta para ser considerado um alcoólatra. Sim.
o consumo regular de álcool diariamente, você pode já estar dentro do critério de alcoolismo. Não consegue ficar sem. Exatamente. E você pode nunca ter caído de bebedeira na rua. Você não é o bêbado que a gente conhece, mas não quer dizer que você não seja um alcoólatra. Nem que esse hábito não venha te causar danos colaterais. Sim. O álcool é um carboidrato. E o carboidrato, assim como todas as massas, ele vai se depositando. Se ele não é utilizado, ele vai se depositando. E o álcool predispõe um tipo de obesidade, que é a obesidade visceral, aquela que se deposita principalmente no abdômen, entre os órgãos da cavidade abdominal, que é a barriga da cerveja, né? A barriga do cervejeiro. Essa gordura ela é extremamente maléfica, é uma gordura que hoje a gente conhece ela melhor. Não vou entrar em detalhes, mas nós temos dois tipos de gordura. Esse tipo de gordura é uma gordura branca, ela é muito inflamatória e a gente sabe que essas doenças, o infarto, o derrame, tem muita relação com inflamação, com colesterol, mais inflamação. E esse tipo de gordura é muito ruim. E o álcool contribui, então, para você ganhar peso, um tipo de obesidade muito ruim, que vai levar à hipertensão e outros problemas. Então, cuidado com o álcool. Não é porque você não fica bêbado que você não é um alcoólatra. Presta atenção nisso. O hábito de fumar, não preciso dizer, o cigarro é um veneno, mata milhões de pessoas todos os anos, no mundo inteiro, seja por problemas cardiovasculares, cânceres. Então, não preciso dizer que é importante, ele endurece a parede das artérias e isso leva à hipertensão. O controle da obesidade, acabei de falar. O estresse. O estresse, é importante a gente citar que assim, o estresse é um mecanismo de defesa que a gente tem em relação a situações de perigo, situações em que a gente precisa reagir. Sim. Isso é normal. O problema é que o estresse mantido dia após dia, 24 horas por dia, de alerta, ele vai minando, ele vai estimulando o nosso sistema de defesa e você mantém a liberação de substâncias vasoativas, são hormônios que fazem o coração bater mais rápido, mais forte e as artérias contraírem e leva à hipertensão. Então, a gente tem que tentar controlar o estresse para diminuir também a hipertensão. Então, é um mecanismo. Não dá para acabar com o estresse, não tem remédio, não adianta tomar calmante, que não vai resolver o problema. Adorei isso. O que não resolve. O que resolve é você saber lidar com seus problemas. Sim. Você vai ter períodos de maior tensão, menor tensão, mas tem que fazer uma média que ela seja mais confortável, né? Curtir os momentos com a família, com os amigos, passear. Passear, né? O momento da caminhada é importante, porque na hora que você caminha, você libera uma série de energias negativas e isso ajuda você a controlar o estresse. Vai visitar um parque abençoado, ver o verde, a natureza, vai ver um lago com os patinhos nadando. Perfeito. Né, perfeito. doutor? Tudo isso vai ajudar você, o contato do doutor vai estar aparecendo aí para você agora, nesse momento. Se você quiser, entre em contato com ele, né, doutor? Tirar suas dúvidas e aprender um pouquinho mais. A gente precisa se cuidar. Afinal de contas, somos filhos de Deus, templos do Espírito Santo, temos que ter a nossa saúde em dia e não se cuidar também está errado, né? Porque senão a gente está nos matando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. É isso mesmo. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer. Volte sempre, tá bom? Para nos ensinar. E quem sabe um dia a gente faz uma visita para poder entrar dentro das artérias e conhecer todo esse sistema e tudo que funciona para você ficar ainda mais com mais sabedoria a respeito do assunto. E dia 29 de setembro, eu não esqueci, dia do coração, a gente vai voltar a falar no assunto aqui, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Vamos no intervalo e já nós voltamos.